Amém. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Glória a Deus por isso. Convido você a abrir o Salmo de número 18, para a gente dar início ao culto da família dessa quinta-feira. Salmo de número 18. Salmo 18, do versículo 1 até o versículo 3, tá bom? Você achou? Salmo 18, de 1 a 3. Escreve assim o salmista Davi: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Amém, irmãos? Você pode repetir o verso 3 comigo? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia! Há uma rocha onde nós devemos firmar a nossa vida. Há um Senhor que cuida de nós. E nesse Senhor nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. E como diz Davi, eu invoco o Senhor. Amém, irmãos? Tudo isso parte do verso 1 que ele diz: Senhor, eu te amo. O amor a Deus, a fé, a esperança, nos fará confiar, depositar nele realmente a nossa vida. E ele é digno de ser adorado. Amém, irmãos? Deus é digno de ser adorado. Enquanto adoramos, Ele nos livra. Enquanto adoramos, Ele nos sara. Enquanto adoramos, Ele nos cura. Enquanto adoramos, Ele nos liberta. Você crê nisso? Irmãos, a adoração ela é muito poderosa. A adoração é a verdadeira, genuína. Ela é muito poderosa. Ela produz em nossas vidas grandes coisas da parte de Deus. Amém? Se você invocar, Deus vai nos livrar de todos os nossos inimigos. Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso rocha, Ele é o nosso baluarte, é Ele que é. Vamos orar? Pai, em espírito e em verdade, Senhor, nós queremos Te adorar essa noite. Em espírito e em verdade. Que o Senhor, que conhece o coração e o pensamento de todo homem, possa receber dos nossos lábios o perfeito louvor, a perfeita adoração que flui de um coração puro, que flui de um coração que conhece e ama ao Senhor acima de todas as coisas. Obrigado, doce Espírito Santo, pois só o Senhor para nos convencer a estar nesse lugar. Somente pelo Teu Espírito nós nos movemos, pelo Teu Espírito nós andamos, guiados por Ele, orientados, aconselhados por Ele. E nessa noite ainda mais, ó Deus, nos guarda, livra-nos de todo embaraço, e que possamos entoar ao Senhor um cântico novo, que flui de um coração grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença e desejamos que ainda nessa noite o Senhor fale conosco, que a Tua boa palavra alcance o nosso coração e nós, com o coração cheio de fé, possamos ser transformados, moldados por ela, à semelhança de Cristo Jesus.
Eu te agradeço pelo teu povo já reunido nesse lugar. Por aqueles que ainda vão chegar, Senhor, guarda e livra-os de todo embaraço, para que eles possam chegar a esse lugar na tua paz. E aqueles que nos assistirão, Deus, por estarem enfermos, que o Senhor os visite com a restauração, que o Senhor visite, Deus, com a cura, que o Senhor visite, ó Pai, com o milagre essa noite, em nome de Jesus. Oramos confiadamente naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Em Cristo Jesus é a nossa esperança, a nossa confiança. E oramos, ó Pai, por aqueles que vão nos assistir em casa, que estão com o coração desejoso de estar nesse lugar, mas a enfermidade os impediu. Mas cremos na oração, cremos num Deus que pode todas as coisas e que há de estender a sua poderosa mão, que não está encolhida, para que teus filhos sejam curados, restaurados, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos crendo e confiadamente em um nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Face
Senhor nessa noite. O Senhor quer nos batizar com fogo nesses dias. É necessário que sejamos batizados com fogo nesses dias. O Senhor tem gerado isso ao meu coração e eu tenho buscado por isso nesses dias. Batizado no Espírito Santo e batizado com fogo. Porque aquilo que o Senhor está preparando para esses dias, nós precisamos ser batizados com fogo. Você entende isso? Eu não sei se você está entendendo o mover de Deus nesses dias. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo nesses dias, o que Ele está preparando para esses dias. Mas o Senhor, Ele tem me feito buscá-lo de uma forma como eu nunca tinha buscado antes. O Senhor tem me permitido provar da sua presença nesses dias. E o que Ele tem gerado no meu coração é que nesses dias Ele virá com grande avivamento sobre o seu povo. Aleluia. Só que o Senhor também me falou que há uma igreja dentro da igreja. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Nós somos a igreja ou nós somos a igreja dentro da igreja? Porque o Senhor vai batizar com fogo a igreja dentro da igreja. A igreja comprometida com Ele. A igreja que tem buscado por Ele. A igreja que tem ansiado por Ele. A igreja que tem clamado por Ele. A igreja que tem crido nele. Essa é a igreja que o Senhor vai batizar nesses dias com fogo. E o Senhor tem me feito entender isso de uma forma como eu nunca havia entendido antes. É necessário sermos batizados com fogo, porque esse fogo vai queimar em nós todo pecado, vai nos capacitar a abrir mão de nossas vontades, vai nos capacitar a ser livres para Deus, para viver aquilo que Ele tem nos chamados para viver. Não é na nossa força, não é por nós mesmos, mas é na força do Senhor. É na força do Senhor. Nós não conseguimos, por mais que nós venhamos tentar, nós vamos nos cansar e não vamos conseguir, porque é na força do Senhor. Só Ele pode derramar esse poder sobre mim e sobre você e nos fazer vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Nós temos que crer que não somos nós, mas é o Senhor quem luta nossas guerras. Aleluia. Nós temos que crer, irmãos, é tempo de crer. Igreja do Senhor, é tempo de crer. Não se pode mais brincar. Ora creio, ora não creio. Ora quero, ora não quero. Ora vou, ora não vou. Ora sou, ora não sou. Não é mais tempo de brincar. Jesus está voltando, entenda isso. E Ele está separando o seu povo. Está bem nítido aos nossos olhos quem é igreja e que não é igreja nesses dias. Está sendo separado. Nós temos visto escancaradamente os falsos profetas, assim como nós temos visto quem é profeta de Deus. É tempo de escolhermos de que lado estamos. Não é mais tempo de estarmos em cima do muro. Não há mais tempo para isso. É tempo de escolhermos de que lado estamos. Se estamos com o diabo ou se estamos com o Senhor. Porque ou sou de Deus ou eu sou do maligno, irmãos. É isso que o Senhor tem me falado. E como Ele gerou temor em meu coração. E como o Senhor tem falado isso ao meu coração. Como o Senhor tem falado isso ao meu coração. Esses dias o Senhor falou comigo: resplandece-te, levanta-te e resplandece, porque é tempo de toda a treva ser dissipada pela minha luz. Aleluia. E é isso que a igreja está fazendo, fará com a igreja dele, que o Senhor fará com a igreja dele nesses dias. Toda a treva será dissipada pelo poder da sua luz. Aleluia. E tudo que está em oculto virá para a luz, porque dos olhos do Senhor nada é encoberto. Então é tempo de conserto, irmãos. Eu não estou falando isso com hipocrisia, porque primeiro o Senhor tem tratado comigo. O Senhor tem me mostrado o quão suja eu era. O quão suja eu era. E achava que estava tudo bem.
e achava que estava tudo certo, achava que estava bom a si mesmo. Mas quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais descobrimos quem nós somos. Quanto mais perto do Senhor, mais descobrimos quem realmente nós somos. E o Senhor tem me mostrado quem eu realmente sou, quem eu realmente era. Irmãos, eu me envergonhei, eu me entristeci, porque anos e anos caminhando, e uma vida de engano, uma vida de mentira. Muitas vezes foi sincero, sim, mas logo depois eu desistia, porque eu não conseguia me manter naquilo que o Senhor me mostrava, falava comigo. Mas o Senhor derramou sobre mim, Ele confirmou isso ao meu coração. Ele derramou sobre mim um poder no qual eu vou vencer com todas as minhas lutas e nada mais vai me paralisar. E é o mesmo que Ele está fazendo e quer fazer, irá fazer na sua igreja esses dias. Ele derramará um poder sobre sua igreja, no qual nós não vamos mais ser paralisados. Não vamos mais ser paralisados, mas vamos prosseguir para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Aleluia. É tempo, irmãos. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. Que o Senhor venha nos queimar com esse fogo consumidor, com esse fogo devorador. Não é fogo de juízo não, irmãos, mas é fogo que nos purifica, que nos sara, que nos transforma. Aleluia, aleluia. Eu navegarei
Senhor, sobre toda a carne, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas. Derrama o Teu Espírito sobre nosso coração, Senhor. Aleluia. Espírito, Espírito. Você que ora em línguas, pode começar a orar em línguas nessa hora. E você que nunca orou em línguas, abra sua boca. O Senhor quer batizar você com seu Espírito nessa hora. Você só precisa crer nisso. Você só precisa desejar, abrir seu coração. Porque o Senhor quer fazer, quer começar hoje um grande mover na sua vida, no seu coração. O Senhor quer resgatar. O Senhor quer resgatar o que se perdeu. O que o Senhor quer entregar de volta. O que você abriu mão. O que você deixou para trás. O Senhor quer devolver a você. Vida nova, algo novo Deus tem para você. Que comece hoje, que comece agora. Só depende de você. Só depende de você. Ora lá. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, que enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. Queremos provar do Teu amor, Senhor. Espírito, oh, vem Espírito. Não é por força nem por violência. O Senhor não obriga ninguém. Não é por força nem por violência. O Senhor não obriga ninguém. Não é por força nem por violência. Ele encontra lugar em um coração quebrantado diante dele. O Senhor encontra lugar em um coração contrito e quebrantado diante dele. O Senhor encontra lugar em um coração arrependido, em um coração sedento por Ele. O Senhor encontra lugar em um coração faminto pela sua presença, em uma vida que almeja o seu milagre, em alguém que quer algo novo. É nesse coração que Deus encontra lugar. Deus encontra lugar em um coração arrependido. Deus encontra lugar em um coração arrependido. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Precisamos chorar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar.
Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar nesses dias. Nós precisamos chorar nesses dias. Aleluia. Aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus, a ti toda a glória. Convido os irmãos a pegar essa oferta, também seu dízimo. Vamos agradecer a Deus. Deus que nos sustenta, amém. Deus que não nos deixa faltar nada. Vamos orar agradecendo. Amém. Senhor, nós te agradecemos nesse lugar. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos dá. Sem ti, Senhor, nós não temos nada. Senhor, receba a nossa oferta, Senhor, com amor. Senhor, nós temos, Senhor, gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor é na nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos. Fique à vontade. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Em teu amor. Aleluia. Estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Oramos consagrando a ti todas as ofertas, pedindo do Senhor toda a sabedoria, todo discernimento, Senhor, no uso do recurso desta casa. Que o Senhor traga discernimento e direção diante de todo o propósito a qual o Senhor quer cumprir através de nós. Que seja sempre para sustento, Senhor, e para expansão do teu reino. Eu te agradeço e oro grato pela vida dos teus filhos, que têm entendido o poder da semeadura, Senhor. Aquele que muito semeia, muito colhe. Por isso eu te agradeço e oro abençoando teu filho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se, no nome de Jesus. Quero dar alguns avisos antes de nós partirmos para as Escrituras. Nós temos, neste sábado agora, o aniversário da nossa missão lá em Marauá. Então, sábado agora, 7h30, nós teremos aniversário da missão Getsemane, lá no Marauá. O que nós teremos disponíveis são os irmãos que têm carro e a nossa Kombi, tá bom? Então, se você deseja ir no sábado e não tem como ir, nós vamos ter a Kombi disponível e alguns irmãos que vão de carro, moto, não sei se alguém vai arriscar ir de bicicleta, mas os demais irmãos vão poder ir na Kombi e nos carros, tá bom? Você pode procurar um dos irmãos que tem, irmão, seu carro está lotado, tem uma vaga no porta-mala para mim, eu quero ir no sábado para o Marauá. São 3 anos lá da missão, do templo, né, já inaugurado. Vai ser um momento maravilhoso da parte de Deus, podermos estar juntos com os irmãos lá do Marauá. Amém? No domingo nós temos culto de Santa Ceia.
nesse domingo, dia 6, nós vamos ceiar, vamos poder sentar à mesa com Cristo e celebrar isso neste domingo. Na segunda-feira, nós iniciaremos a nossa semana de oração. De 7 a 11 de fevereiro, nós teremos a semana de oração, liderada pelo setor vermelho, tá bom? A Rede Jovem vai liderar essa semana de oração. E na sexta-feira, encerrando a nossa semana de oração, nós vamos ter momento só com a liderança da igreja, tá bom? Sexta, dia 11, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui, toda a liderança, vamos estar orando, vamos tirar um tempo de oração com os líderes, poder compartilhar algo do coração de Deus para a vida dos líderes. Então, dia 11, nós vamos estar reunidos aqui, toda a liderança da igreja. Amém? Nós vamos fazer isso 2 vezes ao mês, tá bom? 2 sextas-feiras por mês, nós vamos estar juntos, toda a liderança da igreja. Glória a Deus por isso. Muito bem. Lembrando você que o retiro de carnaval começa no dia 25 e vai até o dia 28. Ainda tem vaga ainda para o retiro? Tem. Maravilha. Você pode procurar Jonas e Thaís e fazer a sua inscrição para ir para o retiro de carnaval, tá bom? São vagas limitadas por conta do espaço, mas nós teremos nosso retiro do dia 25 a 28 de fevereiro. Voltando ao jardim, é o tema do retiro. Será um tempo precioso demais nesses dias lá na chácara Três Palmeiras? Três Palmeiras, né? Eu já ia para as Três Marias de novo, mas é as Palmeiras, né? Glória a Deus por isso. A nossa adoração continental será no dia 1º de março. É a terça-feira de carnaval, tá bom? Nós vamos começar às 16 horas, 4 da tarde, e vamos até 22 horas direto. Amém, irmãos? Serão 6 horas de oração e adoração aqui na igreja, dia 1º de março. Então, já se programa para esse dia, você poder estar aqui desde o início, adorando, intercedendo, clamando ao Senhor no mês de março. Aleluia. Muito bem, chega de avisos, né? Chega de aviso. A pastora pediu para avisar que dia 19 ela vai reunir com as mulheres, tá? Mas ela vai, daqui para lá a gente tem tempo para avisar. Mas você, mulher, já fique sabendo, no dia 19 desse mês, terá uma reunião só para as senhoras. Só para as senhoras. Aleluia. Estenda sua mão para cá, ore por mim. Vou compartilhar a palavra de Deus. Eu queria que você orasse por mim. Estenda sua mão para cá e comece a orar. Libere toda a sorte de bênção do seu coração para a minha vida. Oh, Senhor, recebo toda a palavra de bênção vinda dos céus através dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso, Senhor. Eu oro também pelo coração dos meus irmãos. Oro por eles, por sua vontade. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja intercessora que o Senhor tem levantado nesses dias. Obrigado, Jesus. Te glorificamos. Amém, irmãos? Obrigado por sua oração. Você ora por mim, e eu oro por você, e nós oramos uns pelos outros. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, lidando com o comportamento. Quero falar sobre comportamento e doutrina hoje. E eu quero que você esteja bem afiado aí comigo, para nós podermos caminhar no culto da família dessa noite. Tito capítulo 2,
Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Tito fica depois de Timóteo, tá bom? Você achando 1ª e 2ª Timóteo, próxima epístola é Tito, antes de Filemão, antes de Hebreus. Fica bem aí nesse meio. Só é 3 capítulos, é um livro pequeno, uma epístola, uma carta de Paulo com 3 capítulos. Você achou Tito, capítulo 2, verso 1. Paulo escreve assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Amém? Vamos orar por essa palavra até somente o verso 6. Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. Eu quero te pedir, doce Espírito Santo, que nos conduza, mais do que a letra, a real compreensão e entendimento desse texto. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra alcance o nosso coração e gere fé naquilo que vamos ouvir. E essa fé possa moldar o nosso caráter, essa fé possa moldar a nossa vida como família, como igreja, como filho de Deus. E eu te agradeço, ó Deus, pois o Senhor é bom e tem cuidado do teu povo todos os dias. Oramos e confiadamente esperamos do Senhor toda a orientação e conselho para essa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Encerramos a oração dizendo amém, não batendo palma. Glória a Deus. Quando vemos Paulo escrevendo a Tito, há uma importante orientação para que Tito fale o que convém à sã doutrina. E o que é doutrina, pastor? Doutrina é ensino, instrução, preceito. Isso é doutrina. Amém, irmãos? Nós costumamos dizer que cada igreja tem a sua doutrina. Só que a igreja de Cristo, ela tem só uma doutrina. Nós podemos ter costumes diferentes, mas doutrina deve ser só uma. Amém? Você lê todo o Novo Testamento, todas as instruções de Paulo às igrejas, tanto de Gálatas, Efésios, Tito, e quando ele escreve para Timóteo, aos Coríntios, aos Romanos, Deus, através do apóstolo Paulo, sempre orientou uma só doutrina. E essa doutrina, ela precisava ser sã. Não poderia, nem precisava ser deturpada, ensinada de forma diferente, mas a doutrina ela tinha que ser pura e reta. Amém, irmãos? Então repita comigo, há uma só doutrina, mas muito costumes. Amém? Costumes depende de local, depende de pessoas que convivem em um local. Agora a doutrina de Deus, ela é só uma. Só uma. Quando Paulo diz para Tito dizer, falar o que convém à sã doutrina, então Paulo está dizendo para Tito, olha, aconselha, ensina, mostra os preceitos para quem? Para a família. E ele começa a falar de doutrina e ele começa a falar especificamente às famílias, ao homem idoso, à mulher idosa e às moças e aos jovens, aos rapazes. Amém? E esses 6 versículos que nós vamos mergulhar, fala de doutrina, fala de ensinamento para nós seguirmos, para nós vivermos.
Aleluia. Posso seguir? Muito bem. Verso 2. Quanto aos homens idosos, e essa palavra idosos aqui, ela poderia ser muito bem traduzida por maduros. Não fala de homens velhos com a cabeça branca, fala de homens maduros, amadurecidos, experientes. Amém? Você está comigo aqui? Estes homens, eles precisam ter algumas características. E algo que eu quero que você atente bem é que Deus aconselha a nossa vida através das Escrituras de duas formas. Primeira, nos falando como nós devemos nos comportar. E a segunda, como nós não devemos nos comportar. Amém? Olha só para você entender isso claramente. Verso 3, ele diz que as mulheres não podem ser caluniadoras. Ele coloca ali um não caluniadoras. Você está comigo? Amém, irmãos? Sim ou não? Você está comigo? Está me entendendo? Só que no verso 4, ele diz que elas precisam ser bondosas. Fala de uma atitude a fazer. Não caluniadoras, mas também devemos ser bondosos. Amém? Deu de entender bem? A maneira de Deus nos instruir. Quando ele fala aos homens maduros, aos homens idosos, o ensino, a palavra, a instrução, o preceito que nós homens precisamos ter é que a nossa vida ela precisa ser de um homem temperante. O que é temperança, pastor? Temperança é um homem que tem controle. Temperança é um homem que tem domínio sobre si. Você está aqui comigo? Quando a Bíblia diz, quanto aos homens idosos, que sejam dominadores de si mesmos, temperantes. O homem precisa ter domínio próprio. Por quê? Porque ele não pode ser um homem que explode diante de qualquer circunstância, principalmente dentro de casa. O homem não pode, de maneira nenhuma, ser levado por ser, não, pastor, que eu sou pavio curto. Isso quando você não conhecia Jesus. Porque a partir do momento em que você conhece Cristo, que Jesus é Senhor do seu coração, esse comportamento precisa mudar. Amém? E não sei se você percebe, mas todo o Novo Testamento, Jesus veio nos ensinar um novo comportamento. Aleluia? Por isso que o tema dessa noite é lidando com o comportamento. Você precisa deixar de ser iracundo, deixar de ser alguém irado que reage de forma agressiva a qualquer coisa e precisa ser temperante. Ter domínio, ser um homem controlado. Amém? Como, pastor? Aprendendo com Deus. Respira fundo. Você quer levantar a mão, você respira fundo. Levanta a mão e passa na cabeça e ora por você mesmo. Espírito ruim, sai da minha vida, eu quero ser um homem controlado. Você está aqui comigo? Nós homens precisamos ser temperantes. Aleluia. A segunda característica de um homem que tem a sua vida transformada e o seu comportamento é que ele precisa ser um homem respeitável. E o que era um homem respeitável? É um homem que é venerado pelo seu caráter. Um homem respeitado não é aquele que impõe, mas é aquele que é um homem de caráter. Você não tem respeito por aquilo que você tem respeito por aquilo que você é. Amém, irmãos? Eu posso ter muita coisa e não ter respeito. Eu posso não ter nada e ser um homem respeitável. Posso seguir com você? Terceiro comportamento que precisamos ter, descrito no verso 2, é que este homem ele precisa ser sensato. O que é sensatez? É equilíbrio. Um homem sensato é alguém que tem equilíbrio. Ele não é nem muito para cá, e aí eu digo muito para cá no sentido de ser um homem que não toma atitudes, que não age, que não reage,
como ele também não pode reagir de uma forma que vai agredir, machucar, ferir alguém. Você está me entendendo bem? Nós precisamos ser equilibrados, sermos sensatos, responder a maneira que convém àquele que convém. Por isso Jesus diz: a quem muito honra, honra. A quem respeito, respeito. Aleluia. Comportamento. Nós, homens, precisamos ser temperantes, respeitáveis e sensatos. A quarta característica, ela é muito importante. E Deus é bom, que Ele vai sempre unindo o coração dos seus filhos para declarar aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Irmã Geise falou hoje sobre fé. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Tito, que este homem maduro, este homem idoso, ele precisa ser sadio na sua fé. Você está aqui comigo? O que é ser sadio na fé, pastor? Não ter mistura. Era um homem que tem a característica de ser e ser saudável na sua fé. Você está comigo? Amém? Sem contaminação. O homem que é sadio na fé, ele não tem contaminação do erro na sua fé. E como assim, pastor? Não sei se você percebe que todos os conselhos que Paulo dá às igrejas, em muitas cartas, ele fala sobre homens que se levantam com falsos ensinos, homens que se levantam com falsas doutrinas. A Timóteo ele diz espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E homens que se deixam levar por isso, perdem a saúde da sua fé. E automaticamente, se a sua fé não é mais sadia, a sua fé vai se desvanecendo. Vai perdendo a fé. Vai perdendo o vigor, vai perdendo a chama, vai perdendo o amor. Porque deixou de ser sadio na sua fé. Amém? O que pode fazer e tornar a nossa fé sadia? A maneira com que nós nos relacionamos com as Escrituras. E eu digo isso porque, se você avançar comigo, por favor, verso 12, do mesmo capítulo 2 de Tito, Tito 2,12, você vai ver Paulo escrevendo assim. Você achou aí? Amém, irmãos? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educando-nos. A forma mais sadia na fé é daquele que aprende a ser sensato, respeitável e temperante. Como nós lidamos com as Escrituras, com aquilo que ouvimos e aprendemos dela, vai me mostrar se a minha fé está sadia ou não. Amém? Amém? Você anda com a fé sadia? A sua fé anda bem de saúde? O seu corpo pode não estar, mas a sua fé tem que estar. Se Jesus voltar hoje, Ele vai lhe encontrar com a fé sadia. E ele fala de outra característica que precisa estar saudável em nós. É o amor. Verso 2. Sadios na fé, no amor e na constância. Amém? E esse amor aí, descrito por Paulo, é ágape. É o amor de Deus. É o amor pleno, completo de Deus, que precisa estar sadio em nosso coração. Por quê, pastor? Porque o amor lança fora o medo. O perfeito amor de Deus faz com que nós não vivamos segundo o medo. As circunstâncias querem sempre nos causar medo, sim ou não? Nós adoecemos, ficamos com medo de morrer. Só que o perfeito amor, aquele que é sadio na fé e no amor, ele não teme as coisas da vida. Pastor, mas se ele morrer, é a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Melhor coisa para um crente é morrer, irmãos. Amém?
Não, pastor, não quero morrer. Meu irmão, a melhor coisa que tem para um crente é morrer. Vai para o céu, acabou as lutas. Vai para o descanso de Deus. Acabou as lamúrias. Não, pastor, eu nem casei. Mas a melhor coisa é para um crente, irmão. Por isso Deus se alegra com a morte do justo. Mas o medo, ele pode, sim, nos roubar o amor sadio de Deus. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz que o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Fala de alguém que tenha a sua vida sadia, a sua vida de oração, de leitura, de fé sadia, que não está doente, nem em fé, nem no seu amor. Posso prosseguir? E algo que nós precisamos estar sadios, e eu aqui estou falando aos homens, é na sua constância. O que é ser um homem constante? É ser um homem que tem estabilidade, que não se desvia do seu propósito, que é leal, firme, que persiste com paciência, é alguém perseverante. Aleluia. Quem tem essas características? O homem maduro. Quanto aos homens idosos, maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Diga comigo, eu preciso ser este homem com comportamento de alguém saudável. Amém? Posso prosseguir? Agora vamos às mulheres maduras, idosas. As mulheres, elas têm um papel muito importante aqui, porque elas precisam viver de maneira digna e instruírem as outras. Vamos lá? Você está comigo? Versículo 3. Semelhantemente, semelhante a quem? Aquilo que foi escrito aos homens. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. As mulheres precisam ser sérias naquilo que elas têm para viver. Não é que ela vai andar com a cara fechada. Não posso sorrir. Tenho que viver sério. Não. Sério, eu falo de compromisso, de mulher que é responsável. Amém, irmãos? Que começa algo, que assume um papel, uma responsabilidade e não retrocede. É uma mulher séria, de palavra. Aleluia. Segunda característica na vida das mulheres, não caluniadoras. Que não fala aquilo que não deve. Ela não pode ser escrava de vinho. Não pode andar embriagada por aí. Se porre homem é ruim, quer ver mulher. Não é verdade? Se um homem porre já é chato, uma mulher, misericórdia, meu irmão. Não sei se na sua família tinha dessas. Na minha, de vez em quando, aparecia essas. Ela, a mulher sensata, madura, ela não pode ser escrava do vinho. Quarta, ela precisa ser mestra do bem. Ela precisa ser apta a ensinar. Qualquer coisa? Não. Aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Segundo a doutrina de Deus, segundo a palavra de Deus, ela precisa ser mestre. Amém, mulheres? Você tem um papel importantíssimo como mestre do lar. Você é que passa mais tempo com o filho, por isso você tem a responsabilidade de ensinar os filhos. Cabe à mulher isso. O homem, além de trazer o sustento para casa, em alguns momentos, ele será o responsável por sentar e corrigir algumas coisas. Mas a principal responsável em ensinar é a mulher, que está com o filho todos os dias, o dia todo. Amém? O homem chega, ela já está estressada, doido para dar uma porrada no menino, diz, fica com esse teu filho, senão eu vou partir ele no meio.
Mas a mulher, ela precisa ser mestre das coisas boas. Amém. E esta mulher mestre vai ensinar as mais novas. Agora preste atenção, você moça que ainda não casou e quer casar. Você precisa parar para aprender. A quê, pastor? Primeiro a cozinhar. Já sabe fazer a comida? Não. Então vá aprender, depois você pensa em casar. Já sabe cuidar da casa? Não. Então vá aprender a cuidar da casa. Depois você pensa em casar. Porque quando você casar, não tem mais mamãe para lavar louça, nem varrer casa, nem lavar roupa. Você está aqui comigo? Não tem mais mamãe para fazer comida. Não, vou casar, mas vou ficar aqui dentro para a mamãe continuar cozinhando para mim. Não é isso que a Bíblia aconselha. Por isso, as mulheres idosas têm que ensinar as mais novas. E aí tem uma lista muito importante. O que ela deve ensinar à mais nova? Preste atenção. Verso 5. Verso 4, perdão. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido. A mulher madura precisa amar o marido para poder ensinar a mais nova também a amar o seu marido. Senão vou estar querendo ensinar por hipocrisia. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Posso seguir? E esta mulher precisa instruir a mais nova também a amar ao marido e aos filhos. Terceira coisa, a mulher mais idosa, madura, precisa ensinar a mais nova a ser sensata. E aí eu volto, o que é sensatez? Equilíbrio, autocontrole. A mais idosa, mais madura, precisa ensinar a mais nova a ser equilibrada, sensata. Minha filha, você quer casar? Quero. Vem cá, sente bem aqui, que eu vou lhe ensinar a ser uma mulher sensata. Amém? Porque hoje os casamentos duram menos? Porque as moças não aprenderam a ser sensatas. E os homens não aprenderam a ser homem. Não sentaram para aprender. Não, a vida vai ensinar. Esse é o maior erro que os pais dizem para a vida dos filhos. Não querem aprender, a vida vai ensiná-los. Meu irmão, você aprendeu coisa boa na vida? Nada que preste. E aí você quer que seu filho vá pelo mesmo caminho? Misericórdia da sua vida como cristão. As mais idosas, maduras, precisam sentar e ensinar. E aquela que quer casar, aquela que acha-se madura, precisa parar para aprender. Amém? Senão, vai passar pelo perrengue que eu passei. E eu brinco lá em casa, às vezes, né, que a minha sogra me enganou. Porque eu ia na casa dela, a comida era muito boa. Só que quando eu casei, ela me esqueceu de dizer que a pastora não cozinhava nada. Só era ela que fazia comida. E quando eu casei, irmão, misericórdia. Ela cozinhava mal. Para dizer que ela ainda cozinhava. Era ruim. Cozinhava muito ruim. Mas o caba com fome come até pedra melada de óleo, não é verdade? Eu comia. Não, pastor, mas era gostoso? Meu irmão, não era não. Depois de uns anos ela aprendeu a cozinhar. Não só por mim, mas porque ela também queria comer comida gostosa. Que nem ela aguentava a comida dela. E ela disse, eu nunca ia para a cozinha. Porque eu não gostava de cozinhar. E eu não queria aprender. Resultado, primeiros anos de casado, a gente não passava fome porque não tinha comida. Era porque a comida era ruim. E a Bíblia diz que a mulher madura, ela precisa ensinar a mais nova. Amar o marido e aos filhos, a ser sensata, a ser honesta e a ser uma boa dona de casa. Você está me entendendo? Mulher, você precisa ensinar a moça que você tem dentro de casa a ser uma boa dona de casa. Faz parte do casamento. Faz parte da vida.
A casa não vai se limpar sozinha. A roupa não vai se lavar sozinha. E ela precisa saber disso. Amém? Ela precisa saber disso. E quem vai ensinar? A mãe, a tia, a avó, a mulher madura, a idosa, a mais experimentada. Ela vai e deve ensinar as mais novas, aprender a amar o marido e aos filhos, a ser uma mulher equilibrada, sensata, a ser uma mulher honesta, a ser uma boa dona de casa, a ser uma mulher sujeita ao marido. Qual o propósito de todo esse ensino? Está bem aí, descrito na Bíblia, no final do verso 5. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque a mulher casa e precisa ser uma boa dona de casa, que ama e respeita o marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Pastor, quer dizer que o meu comportamento pode difamar a palavra de Deus? Pode, e acontece muitas vezes. Porque você se diz crente e vive como descrente. Você se diz como um homem novo, transformado, renovado, fazendo coisas velhas. Que palavra poderosa é essa que pode mudar a vida de outros, mas não a sua? Tem alguma coisa errada. E o meu comportamento pode difamar a palavra de Deus. Amém? Repita comigo: todo ensino tem um propósito. Tem um propósito. Qual é o propósito? De que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Qualquer doutrina não é a sã doutrina. Por isso você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo assim: olha, aquele que se levanta contra o casamento, aquele que diz que não se pode casar, ele não tem em si a sã doutrina. Porque não é todos que são chamados à vocação do celibato. Amém? Precisamos viver a sã doutrina. E isso fala de comportamento. Por que fala de comportamento? Porque se você lê o Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o que você mais vai ver Jesus falando lá é sobre comportamento. Para que as vossas boas obras glorifiquem o Pai que está no céu. A minha boa obra, como um homem sensato, temperante, respeitável, vai fazer com que a vida de Deus que está em mim possa produzir diante dele todo louvor e glória, pela minha transformação, pelo meu comportamento. Amém, irmãos? Muito bem, vamos chegar aos jovens. Verso 6. Aos jovens. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O que é ser um jovem criterioso? É ser um jovem que sabe com quem anda, sabe o que conversa e sabe também onde ele não deve estar. Um jovem criterioso, ele tem bons amigos, porque as más amizades corrompem os bons costumes. Um jovem criterioso sabe onde ele deve andar e onde ele não deve andar. Um jovem criterioso é alguém que tem em si domínio sobre as suas paixões e os seus desejos. Um jovem criterioso é alguém que tem a sua mente, a sua vida saudável. Amém? E como nós vemos jovens perturbados, sem a sua saúde mental? Infelizmente, se levanta uma geração que não tem um pingo de saúde mental. Tudo abala psicologicamente.
tudo. Muita depressão, muita ansiedade, jovens e adolescentes perdidos mentalmente, porque não são criteriosos. E eu falo de ser criterioso naquilo que você ouve. Preste atenção, nem tudo é para você ouvir, nem tudo é para você ver, nem em todo lugar é para você estar. Isso é ser criterioso. Amém? Eu sou muito criterioso, irmãos, até nas músicas que eu escuto. No meu celular não tem mais de 130 músicas. E só estão as que eu vejo biblicamente que estão corretas. Quando eu escuto heresia, meu irmão, eu nem baixo para o meu celular. Eu sou muito criterioso, sou muito chato. Eu não escuto qualquer um, eu não leio qualquer coisa, eu não assisto qualquer coisa. Isso é ser criterioso. Por quê? Porque tudo isso pode me contaminar. Aquilo que eu assisto contamina a minha mente, os meus olhos e o meu coração. E o jovem, a principal característica de doutrina que Paulo está dizendo a Tito para falar aos jovens é que eles sejam criteriosos. Tem jovem que acha que pode topar tudo. Não, querido, topa tudo só lá no programa do Silvio Santos. E era por dinheiro. O jovem ele precisa ter ciência que aquilo que ele vê pode e vai contaminar o seu corpo e a sua mente. Vai trazer enormes prejuízos para a sua vida. Amém, jovem? Você é criterioso na série que você assiste? Você é criterioso nos filmes que você assiste? Não, pastor, eu gosto muito de filme de terror. Desconfie que você vai ter algumas experiências com demônios que você não ia querer ter, por causa dos filmes de terror. Desconfie que você vai viver meio oprimido, por causa de algumas coisas que você assiste. Demônios se manifestam. Por que um jovem vive amedrontado? Veja o que ele vê. E na era moderna, em que todos têm facilidade de carregarem aquilo nas mãos, no bolso, mais ainda os jovens precisam ser criteriosos. Amém? Salmo 119, verso 9. A Bíblia diz: verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Como o jovem pode ser criterioso se ele tem amor à palavra de Deus? Isto aqui a palavra me permite, isto aqui a palavra não me permite. Posso seguir com os irmãos. 1 Timóteo 4,12. Volte um pouquinho aí de Tito, você vai encontrar Timóteo. A 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está escrevendo isso para um jovem. Ninguém despreze a tua mocidade. E sabe o que me impressiona na lista que ele escreve para Timóteo, este jovem que lidera e pastoreia a igreja em Éfeso, que ele precisa ser padrão. E o padrão do jovem começa pela palavra. Está aí na sua Bíblia? Sim ou não, irmãos? Na palavra. Como pode um homem, o jovem, manter puro o seu caminho, a pureza do seu coração? Com a palavra. E hoje o jovem não gosta de ler,
muito menos as Escrituras. Eu digo, irmãos, e repito isso, eu queria ter conhecido o Senhor jovem, sem ser casado. Eu queria. Por quê, pastor? Porque bem provável eu não casaria. Eu ia evitar algumas dor de cabeça. Mas eu ia aproveitar, irmãos, para fazer tudo o que Deus me permitisse fazer. Escola de missões, escola de adoração, escola de intercessão. Meu irmão, eu ia viajar. Mochilinha nas costas, sapato no pé, sandália dentro dela e vivendo o reino de Deus. Eu iria fazer, irmãos. Eu disse para a pastora uma vez, meu bem, se eu conheço as Escrituras antes de ti, não adiantava sorrir para o meu lado, não. Irmãos, nós precisamos, e o jovem precisa se tornar padrão. Padrão. O jovem não pode ser e viver de qualquer jeito. O jovem precisa ser o padrão de um homem, de um jovem, uma pessoa que conhece a Deus. A sua juventude não pode ser vivida de qualquer jeito. A sua juventude precisa ser vivida com responsabilidade, como alguém que conhece a Deus. E isso parte de você conhecer as Escrituras. Por quê? Porque se você for padrão nas Escrituras, automaticamente você vai ser padrão também no seu comportamento, no seu procedimento. Porque você vai proceder, agir conforme as Escrituras. Amém? Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 12, verso 22. Prometo para você que é o último texto dessa noite. 2 Timóteo 12, 22. Você encontrou, diz amém. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Qual o conselho de Paulo para Timóteo? Foge. Foge. Seja criterioso. Jovem, tenha critérios bíblicos de com quem você anda, quais conversas você vai ter. Seja criterioso. E eu tenho plena convicção, pelo poder e a autoridade da palavra, que você vai ter a sua mente pura, o seu coração puro, e você vai ser sadio na fé. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Lidar com a doutrina fala de Deus nos ensinar a lidar com o nosso comportamento. Comportamento. Quando você lê a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26, Paulo diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Mude o seu comportamento. Aleluia. Isso é a doutrina. Isso é doutrina. O ensino, os preceitos, os mandamentos de Deus, para mim e para você. Na minha oração e na sua oração eu digo, precisamos amadurecer para ensinar os mais jovens. Precisamos amadurecer, mulher, amadureça para você ensinar as mais novas. Amar o marido, amar os filhos, a ser uma boa dona de casa. Por quê? Porque isso vai fazer com que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Não seja difamada. Homens, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios. Um homem sadio na fé vai manter a fé da sua casa sadia. Um homem sadio no amor vai manter o amor como padrão da sua casa. Se o homem não está bem na fé, irmão, a família também não vai bem. Por quê? Porque ele é o primeiro a motivar ou a desmotivar a sua família. Ele é o cabeça daquela casa.
Por isso o homem precisa estar sadio na fé. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E diante daquilo que você ouviu da palavra de Deus, se você precisa pedir perdão, peça. Se você não tem sido temperante, sensato, se você não tem tido um caráter respeitável, peça perdão ao Senhor. Se você, mulher, não tem sido honesta, não tem sido sensata, tem falhado, peça perdão ao Senhor. Se você não tem sido modelo para as mais novas, peça perdão ao Senhor. Você, moça, peça perdão ao Senhor. Se você não tem parado para aprender aquilo que convém, aprenda a ser uma boa mulher. Jovem, seja criterioso naquilo que você vê, naquilo que você ouve e com quem você anda. As más amizades vão lhe corromper, os maus costumes vão lhe corromper se você deixar. Mas se você for criterioso e não sentar na roda dos escarnecedores, não parar no meio dos ímpios, não se assentar com os escarnecedores, você vai manter puro o seu caminho. Seja criterioso. Não tenha amizade com todo mundo, que nem todo mundo tem bom conselho para lhe dar. Tenha bons amigos, tenha bons conselheiros. Pai, nessa noite eu te peço, quebranta o nosso coração diante da Tua palavra, Deus. Não queremos endurecer o nosso coração ao ouvir a Tua voz essa noite, mas queremos abrir, escancarar, rasgar realmente o nosso coração diante da Tua palavra. Nos molda, muda, Senhor, o comportamento de todo homem. Torna-nos homens sensatos, temperantes, homens que têm equilíbrio, homens que são sadios em sua fé, no seu amor, homens que são constantes, que não se deixam abalar, que não perdem foco do seu propósito, homens de verdade, Senhor, homens de verdade. Da mesma forma, Senhor, eu oro pela vida das mulheres. Nos torna, Senhor, uma igreja madura, ao ponto de ensinar as mais novas. Uma mulher que ama seu marido ensinará a mais nova a amar da mesma forma ao seu marido. Uma mulher que respeita e está sujeita ao seu marido ensinará a mais nova também a viver da mesma forma. E que no nome de Jesus o Senhor gere isso no meio de nós. Um tempo de conselho, um tempo de aprendizado, um tempo onde as mais novas sentarão com as mais maduras para aprender como lidar no casamento com o temperamento e comportamento do marido, como ser uma boa dona de casa, como ser uma mulher honesta, como ser uma mulher sensata, pois a tola destrói a sua casa. E muitas famílias têm sido destruídas por falta de sensatez da parte do homem e das mulheres. Da mesma forma, os jovens precisam ser criteriosos. Um jovem que tem discernimento com quem anda, aonde anda, com quem conversa e o que conversa. Jovem que mantém a sua mente saudável, que não vive ansioso. Jovem que lê as Escrituras e tem prazer nelas. Jovens que são padrão de fiel, de alguém leal, de alguém que conhece e ama as Escrituras. Jovem que é moderado, jovem que tem autocontrole, jovem que é sóbrio, que freia as suas paixões, jovens que não se dão à lascívia, jovens que são puros em seus caminhos. Nos levanta, Senhor, como essa igreja pura, santa, que vive a sã doutrina do Senhor todos os dias. Essa igreja, Senhor, que caminha debaixo da doutrina, do ensinamento do Senhor, da instrução do Senhor, para aquilo que nós precisamos viver como cidadão de uma cidade, como cidadãos de um estado, de um país. Homens e mulheres que têm bons comportamentos, que lidam com seus comportamentos guiados e orientados pelo Teu Espírito, na orientação e no conselho da Tua palavra.
Que nós possamos amadurecer, Senhor, e vivermos a nossa vida santa, justa e piedosa, para que o Senhor seja glorificado e a Tua palavra não difamada por causa dos nossos maus comportamentos. Nos santifica, nos separa, nos faz sermos mais e mais parecidos com Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, nos conduz à sensatez, nos conduz a vivermos de forma honrosa, onde a Tua palavra será glorificada em nós e pregada através de nós, nosso bom comportamento, para a glória do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e abençoa a Tua igreja para um restante de noite na Tua paz. Que o Senhor nos leve, Senhor, escondido debaixo das Tuas asas, nos livrando de todo homem mau, de todo homem violento, de todo homem roubador. Que os Teus anjos nos cerquem. Aquele que vai pegar a estrada, guarda, livra, protege, põe as Tuas poderosas mãos sobre Teus filhos, para que ainda nessa noite o Senhor, pelo Teu doce Espírito, nos faça descansar o sono do justo. Que o Senhor renove as forças daquele que está cansado. Que o Senhor levante e torne sadio um homem que possa estar naufragando em sua fé. Que o Senhor nos faça viver de forma sadia, mentalmente, cheios de fé e no amor, Senhor. Para a glória do Teu nome, eu oro e abençoo a Tua igreja essa noite. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vá na paz, que Deus abençoe sua vida. Nos vemos sábado lá no Marauá e domingo aqui, em nome de Jesus.